Fala galera, aqui é o professor Ed. Eu trouxe hoje um modelo de aula que muita gente às vezes pergunta como é que funciona a aula, como é que se inicia, geralmente a aula usando a ciência da religião aplicada na educação. E aí hoje eu trouxe uma aula que geralmente eu trabalho com o sexto ano, reforço no sétimo ano e assim até os últimos anos em que as turmas estão comigo. Eu vou aprofundando aqui e ali sempre que a gente tem oportunidade, beleza? Não esquece de compartilhar o vídeo, não esquece de curtir o canal e vamos lá. Olha só, a aula geralmente em que eu inicio, eu trato de tipo de conhecimento. Por quê? Porque acredito que a base da gente dizer para o aluno, para o educando, o que é que ele está fazendo ali, que tipo de conhecimento existe, que tipo de conhecimento é possível se aprender em qualquer local que a gente esteja, seja dentro da escola, seja fora da escola. Eu geralmente seleciono 3 conhecimentos que eu vou comentar, eu vou conversar com eles, para ir mostrando exemplos que sejam práticos e um pouco do que vai ser desenvolvido durante a disciplina. O primeiro conhecimento que eu trabalho é o conhecimento empírico ou senso comum. Aqui eu falo sobre geralmente os sentidos, como é que a gente usa os sentidos para ter contato com a realidade, e a falta de um outro sentido faz com que os outros sentidos compensem, né? Geralmente eu faço essa conversa para ter ali uma noção que eles já trazem às vezes do ensino infantil, então isso ainda está muito recente, né? Pergunto quais são os sentidos, que é para fazer um resgate um pouco dessas coisas que eles viram nos anos anteriores. Falo que tudo que a gente aprende no dia a dia, fora o que está dentro da escola, o que é estudado dentro das disciplinas, é uma forma de conhecimento empírico. É o conhecimento popular. E aí eu vou voltar a essa história do falar do conhecimento popular quando a gente for falar dos exemplos. E falo de como esses conhecimentos vão sendo passados, né? Que não existe um estudo organizado como a gente pensa, que tem que estudar a longo. Não, isso aí são as coisas que geralmente são ensinadas com o passar do tempo, de geração em geração. Ninguém sabe precisamente onde se iniciou, mas ele até hoje é ensinado. E aí eu uso como exemplo, essa parte é bem engraçada, eles costumam gostar bastante. Eu vou perguntando sobre coisas que eles aprenderam fora da escola, sem necessidade de estudar muito. Por exemplo, tomar banho, né? Isso é um exemplo que eu sempre costumo usar. O andar de bicicleta, e aí funciona numa dinâmica engraçada, porque eles começam eu vou perguntando quem aprendeu a andar de bicicleta, quem caiu, e aí eles se divertem um pouco com isso, porque eles vão às vezes lembrando de situações de quando eles estavam aprendendo a andar de bicicleta. E falo dos sentidos novamente, né? Eu uso sempre esse uso dos sentidos para deixar bem fixo o conceito de empírico e como é que os sentidos fazem a gente captar as coisas que estão na realidade para a gente ir aprendendo com isso. Outro conhecimento que eu utilizo é o conhecimento científico. Falo um pouco sobre o que é o conhecimento científico, sobre ter ciência das coisas que estão ao nosso redor, né? Falo sobre como se desenvolve o conhecimento científico, sobre o pensamento racional assim de maneira muito superficial, mas acaba fazendo uma distinção ali entre o que é razão e o que é emoção. E falo sobre o método científico. E faço sempre uma ponte entre o método científico com o modo de fazer. E aí eu costumo usar um exemplo sobre fazer comida. Então, fazer um bolo, por exemplo, ou como ver nas embalagens quando vai se preparar uma coisa, existe um modo de fazer e faço uma relação disso com o método. Uso os exemplos, né? Falo sobre espaçonave, falo sobre viagem espacial, isso é uma coisa que sempre fica bem clara. Às vezes eu costumo falar sobre o DNA, dizer o que é o DNA, como é que foi descoberto e tal, como assim, só um apanhado só para ilustrar, né? E por fim, nessa questão dos exemplos do conhecimento científico, eu costumo comentar um pouco sobre a ideia da evolução. A gente sabe de toda uma confusão, de toda uma intriga, de toda uma discussão que se tem em relação à evolução. Então, eu sempre procuro deixar bem claro que é uma visão de cada coisa. O que eu estou querendo dizer com isso é que quando eu uso uma visão religiosa, eu estou falando da visão religiosa.
seja ela qual for. Quando eu falo do conhecimento científico ou da visão científica, a ciência mostra, desde que com métodos que sejam comprovados, com métodos que sejam reproduzíveis, como seria a evolução, como se chegou até o estágio que o ser humano está hoje. E aí eu vou construindo a ideia de a fala, né, de senso comum, a fala de que o ser humano veio do macaco. E aí eu mostro a árvore filogenética e vou falando que não é bem assim que a ciência coloca as coisas. E aí eles costumam entender, ficam bem interessados em relação a isso. E aí com o tempo eles já vão ver isso lá mais aprofundado à frente. Mas ele aqui já deu uma primeira vista, ou já teve um primeiro impacto, né, com essa ideia de que, tirando o senso comum, o ser humano veio do macaco. E aí eu falo do método científico, mas eu nunca consegui desenvolver, tenho uma só aula, então isso às vezes se torna um problema muito sério quando quer se fazer um trabalho mais aprofundado, principalmente em relação ao método científico, que exigiria uma pesquisa de campo, exigiria um envolvimento maior, não só da minha disciplina como das outras. Mas eu falo das etapas do método científico, falo de como é importante a gente saber como as coisas que a gente está fazendo, como isso é importante para a gente explicar depois para os outros, as pessoas entenderem como foi que a gente fez. E aí isso tudo é muito superficial, mas é para já dar uma primeira dose do que seria o método científico e a importância de se usar a ciência. E aí também uso etapas do método científico, mas eu costumo aqui geralmente passar um vídeo que tem do Mundo de Beakman. Para quem não lembra, ou para quem lembra, o Mundo de Beakman tem um episódio que ele fala especificamente sobre método científico. O vídeo é bem didático, às vezes funciona, às vezes não funciona, porque, enfim, né? Mas é bem ilustrativo. Então fala de uma maneira bem clara, ou de uma maneira bem simples, sobre algum problema, alguma coisa que eles gostariam de resolver, ou algum problema que está muito próximo a eles. E aí vou mostrando nas etapas, deixo a imagem no quadro e vou explicando etapa por etapa para tentar como seria a resolução desse problema, né? E aí, dependendo da turma, dependendo de como eles reagem a isso, ou como eu vou tentando usar um exemplo que eles colocam, né, que é para tornar a coisa mais próxima a uma dúvida que eles tenham. E aí a gente vai conseguindo explicar de maneira bem rápida, não se aprofundando muito, mas só para ilustrar mesmo como é a etapa do método científico, as etapas do método científico. Falo da divisão da ciência, falo das ciências naturais, falo da ciência biológica, falo das ciências humanas, falo de uma maneira muito superficial, como as outras coisas, sem aprofundar, mas para deixar essa distinção bem clara. Ilustro isso com as disciplinas que eles têm em sala de aula, que é uma outra coisa que sempre me incomodou desde quando eu era estudante, não entender como era o funcionamento da escola e não me explicarem isso, né? Então, sempre deixo bem claro, e os exemplos vão às disciplinas que eles estão tendo, às vezes, desde, né, de quando eles começaram a vida escolar até quando eles forem posteriormente para o ensino médio e depois para a universidade. E aí eu entro na questão do conhecimento religioso. Falo que o conhecimento religioso ele é produzido, ou aquele conhecimento religioso em que vai ser estudado na disciplina, ele vem da ciência da religião, que é a ciência que estuda de maneira científica as ideias que surgem dentro das religiões. E aí eu entro nas ideias que surgem dentro das religiões. As visões de mundo, todas as explicações que se dá a partir de um pensamento religioso. Aí para isso vai ser preciso falar depois o que é um pensamento religioso, a origem da palavra religião. E isso aí já vai ajudando ele a entender a diferença entre um pensamento que seria religioso e um pensamento a partir da ciência racional. Então, é bem simples, eu coloco essas diferenças para eles ali, sem ser muito complexo, sem muitas das coisas que eu falei aqui. Isso aqui é mais um exemplo para as pessoas que não sabem ou que querem utilizar, de repente está dando aula de ensino religioso e não tem muito saber por onde começar. Então esse vídeo ele serve principalmente para essas pessoas, tá? E aí eu vou para os exemplos. E aqui nos exemplos precisa ter um domínio maior do que vai ser falado. Por exemplo, tu vai explicar as cenas das
das imagens que vão sendo colocadas, e aí tu já vai tendo que falar sobre como é que funciona, o que está acontecendo ali, que religião é aquela, quais são os elementos que estão na imagem e tal. E aí eu sempre costumo colocar muito religião afro, religião indígena, ou alguma religião de algum país que eles não conheçam, né? E aí, sempre quando usa religião afro, vem logo o primeiro grito, isso aí é macumba. Aí a oportunidade de explicar de novo, ou explicar a primeira vez, o que está acontecendo ali e como é o nome daquilo que está acontecendo ali, e explicar a origem do termo macumba, que é uma coisa de senso comum, e aí já pega um outro exemplo prático do que é senso comum, e isso é uma coisa que sempre funciona, tá atento ao que está sendo falado, e a partir dali ir usando os exemplos como exemplo para aquilo que está sendo explicado, né? Então eu coloquei essa foto dessa Yalorixá, dessa mãe de santo, aparentemente ali dando uma bênção pro rapaz e tal, e aí já é uma forma de ilustrar. Como outro exemplo, a gente coloquei de novo, acho que ali é um candomblé, e aí tu vai explicando cada elemento que está ali, para não deixar dúvidas ou deixar bem ilustrado as diferenças, né? Acredito que ali na imagem daqueles jovens sejam jovens sunitas, não tenho certeza, mas fala do islamismo, como já é uma outra religião, enfim. Ali embaixo acredito que seja uma cigana dançando, e aí vai falando dessas diferenças de maneira muito breve, né? Mas que mostrando como é esse tal do conhecimento religioso e como é que cada visão ali de coisas que vão colocando nas fotos, como é que aquilo é diferenciado, né? Não é a mesma coisa. De construir a ideia de religião é tudo a mesma coisa, né? Essa outra imagem do Rio Ganges, do festival na Índia. Aí essa imagem traz um mapinha ali mostrando a configuração, explicar um pouco onde é a Índia, o que acontece, como é que a estrutura do país e tal. E aí essa questão do mapa, às vezes ela é muito importante, porque a gente vai falar sobre determinada religião, de determinado lugar, e o aluno não tem ideia de onde é que fica aquilo. Então eu costumo, às vezes quando dá para usar, uma animação ou uma foto lá do Google Earth ou do Google Maps mesmo, para mostrar aonde é que está. Do Google Earth é interessante porque dá para criar uma animação mostrando aonde é que a pessoa está, onde é que vocês estão lá tendo aula, onde vocês estão conversando, e mostrar para onde é que vai na animação para o local da religião ou do povo em que você vai falar. Isso aí é uma coisa que eles ficam bem interessados, né? Tudo que é muito dinâmico, principalmente que está trabalhando com sexto ano, isso chama bastante atenção. E é isso. Tchau!